campo. Deixa eu ver se eu compartilho com vocês. Só um minuto. Vou começar aqui. Me digam se vocês estão conseguindo visualizar, por gentileza. Ainda não. Agora sim. Chegou? Sim, abriu aqui. Ok, então vamos lá. Gerenciar conflitos, né, não é uma coisa muito simples, mas é uma coisa comum e necessária no nosso cotidiano. Então, é impossível você vivenciar no mundo comercial sem ter conflitos, né? Entendimento sobre conflitos é todo e qualquer ponto divergente entre duas pessoas. Então, no momento em que a gente trabalha com pessoas, com gente o tempo todo, lida com líderes e com subordinados o tempo todo, a gente tem conflitos de ideias, conflitos de pensamentos, conflitos como é que se diz, de ideais, né? Então, quando você vê essa questão de uma opinião, uma posição, um direcionamento, muitos concordam, outros não, então a gente tem que saber gerenciar. Os conflitos internos, nós temos conflitos internos e externos, né? Os conflitos internos são direcionados mais para departamentos, né, interpessoal e hierárquicos. Quando você tem as questões de marketing conflitando com comercial, as questões de comercial conflitando com financeiro, né? Isso sempre vai ocorrer em todo e qualquer empreendimento, empresa, atividade, né? Quando você tem um pedido pronto para sair, está na ponta ali, de acordo com o que o teu chefe direcionou, e você tem a campanha aí, está vigente, você tem o negócio bom na mão, e o financeiro vem lá e só, o crédito dele está travado. É um conflito e você tem que saber gerenciar. Qual é o ponto fundamental para você começar a trabalhar isso? Primeira coisa é você entender os pontos de cada lado, né? Não dá para você entrar já batendo de pé, de frente. Mas como é que pode? Você não vai liberar o crédito e simplesmente por sua de querer tirar o pedido. Tem que entender as regras e normas, e toda empresa tem suas diretrizes. Então, primeiro passo que a gente tem que entender é o outro lado. A gente tem os nossos interesses, mas tem sempre o outro lado. Então, no departamental, quando você tem esses conflitos, tem que saber ouvir, tem que saber entender as regras primeiro da empresa. Mesma coisa no marketing. Imagina que o marketing, ele lança um produto, o pessoal da técnica, do departamento técnico, lança um produto e tem um posicionamento técnico para aquele produto. Você direciona ele, nessa região não. Para o Mato Grosso, para o Cerrado, você tem que plantar em tal época, tal e tal. Só que aí você chega no Pará, a condição do Pará é outra, a climática é outra. E aí, você vai com o mesmo posicionamento que você faz no Mato Grosso, ou você vai readequar? Aí isso necessita a gente chegar no departamento de marketing, departamento técnico, para começar a reposicionar esse produto dependendo da região, dependendo do local. Então, esses são os conflitos internos que a gente tem de forma mais resumida. Não vou me ater muito a isso, que é mais para quando você está vinculado à empresa, e aí você tem mais outros pontos de conflitos a serem trabalhados. Mas os conflitos externos, esse é inerente ao nosso dia a dia. Esse está ligado diretamente a quem está no campo, né? O conflito comercial, da negociação em si junto ao cliente, da negociação em si junto à concorrência, a um produto, a uma empresa que está lá batendo para tomar a sua venda, e você tem que ter habilidade para poder gerenciar esse conflito, né? A logística, a questão de entrega, né? Quando você faz um pedido, quando você realiza, concretiza uma negociação, e essa negociação ela precisa ser totalmente finalizada. Finaliza quando o produtor está com o produto em casa, né? Essa comercialização, embora tenha ocorrido a venda, mas se não houve a logística adequada, se não houve a entrega no momento certo, você põe tudo a perder. E aí é onde geram os conflitos junto ao teu cliente. É o pior conflito que você tem, é o conflito direto com o teu cliente. Então, sempre bom antecipar, é sempre bom você ter uma programação organizada. No momento que você comercializar, seja franco para com o teu cliente. Você tirou o seu pedido, você fez a sua venda, negocie os prazos de entrega, negocie tudo certinho para que
junto ao cliente para que ele possa receber, junto à tua empresa para que ela possa fazer a entrega no momento certo, né? E aí a gente vem para os conflitos de campo. Aí performance de produto, às vezes posicionamento que você faz e gerando desconfortos no campo, causam esses tipos de conflitos que você tem que estar lá presente. O conselho do nosso gerente, o Anderson, diz: você nunca deixe o cliente sem resposta. Então, no momento em que você receber a reclamação, que você tiver uma queixa por parte do teu cliente, primeiro ponto, ouça, vá lá, dê atenção, busque entender qual é o problema que ele está acontecendo. Muitas vezes o problema não é seu, não é do teu produto, mas sim de um operacional dele mesmo. E aí você tem que dar o mínimo de atenção possível para ele. Tem que estar lá presente no momento certo, na hora certa. Nunca deixe ele no vazio, né? Então, conflitos, quando a gente pensa que ele é só nosso, não, é de todo um time. Quando você tem um time direcionado para um que está fazendo, olha o cara lá em cima, ele está buscando resolver o problema, o outro está aqui querendo puxar o tapete ou empurrar ele para ele cair, eu quero que ele caia, que eu quero tomar o lugar dele, né? E dois ficam rindo, observando, analisando, ou até a chefia que fica observando o comportamento ali da equipe, você vai saber o quanto é difícil administrar conflitos dentro da empresa, porque quando você tem toda uma meta, um direcionamento para finalizar, então você tem observadores, você tem detratores, você tem pessoas que estão ali querendo atrapalhar o teu negócio ou ajudar, né? De certa forma, a gente sempre procura pensar pelo lado bom. Quando você tem conflitos, você procura ajuda dentro da empresa. Então, esse é o caminho. Primeiro passo que você tem que fazer quando você identifica conflitos. Ou seja, identificou o conflito, você tem que pensar. Você vai pensar, poxa, eu não posso agir de imediato pelo impulso da emoção. Eu não posso simplesmente achar que tem um conflito, vou lá, eu bonifico, está resolvido. Não. Primeira coisa, você analisa qual foi o problema, verifica, identifica esse problema. Pensa, vai para casa, analisa, reflete, busca as pessoas para te ajudar, busca departamentos que possam te ajudar. Se for comercial, busca a tua chefia. Se for posicionamento técnico, busca o professor Valdemar, busca o departamento técnico, busca o marketing, né, para que a gente possa raciocinar de forma segura, e aí você espera, deixa entender, ouvir todo mundo, escuta todos os posicionamentos para que você possa comunicar de forma assertiva, né? Aí você faz a comunicação e essa comunicação ela não pode ter dúvidas. No momento que você vai para resolver, você tem que ter uma linguagem clara, transparente, né? Limpa, para que o produtor ou o seu cliente ele possa entender todo o posicionamento que você deseja para resolver aquele conflito. Compreender a situação, né? Gerenciar todo o problema em si, depois que Você travou, Jackson. você compreender, você negocia. Aí você... Jackson, a tua internet acho que está oscilando? Travou em Você dois vai momentos? saber se você precisa bonificar, se você precisa reajustar, realocar, ou... Jackson? E ele dá um suporte. Jackson? Não, minto, acho que... Oi? Você está travando. Já travou? Oi? Você está travando. Já travou algumas vezes. Acho que a tua internet está oscilando. Nossa, me perdoe, Manuel. Deixa-me ver se eu consigo dar uma... Agora, no momento, você está travado. Deixa eu ver se eu consigo. Está travado? Voltou ou não? Voltou, mas ele está travando. Agora parece ok. Tá ok? Vou tentar continuar, Bruno. Eu tentei trocar aqui a rede, tá? Sim. Então, vamos lá. Negociado
a situação, você feito o atendimento, você trazendo para ele uma certa solução para aquele momento, você assume as responsabilidades. Esse é o ponto fundamental. Assumir toda a responsabilidade que é inerente a você, né? Não assumir a responsabilidade só porque gera-se um conflito, né? Só porque houve um problema. E aí eu quero trazer, como eu estava falando, o colega Cláudio, ele teve um problema desses, né, com fitotoxicidade, ele foi lá, fez uma aplicação de produtos que pudessem resolver momentaneamente e orientou o produtor a fazer coberturas, a tirar aquela plantação de um determinado estresse. E é isso onde eu quero compartilhar com vocês alguns questionamentos. Quando você tem, no momento que você tiver que cancelar ou substituir um produto negociado por uma alternativa, né? Como uma alternativa, você vai substituir um produto. Você fez uma venda e aquele produto não tem mais, houve uma falta. Eu tive uma situação similar, né? Em que foi feita uma venda de um produto extremamente importante para a cultura do algodão. Esse produto ele finaliza o algodão para colheita, né? É um produto que a gente chama de desfolhante. A empresa a qual trabalhava, ela tinha o melhor desfolhante do mercado, era o desfolhante mais desejado do mercado, e eu tinha uma negociação muito importante com um grande grupo, um volume extremamente expressivo, coisa bem substancial para uma área de mais de 100 mil hectares de plantio, né? E 100% desse produto foi comprado pela minha empresa por mim. A empresa teve um problema sério na sua produção, que era um produto importado da China. A China fechou essa fábrica. A fábrica do ativo foi fechada lá na China. Nesse momento, não tinha o que fazer de produtos internos. Então, a gente teve que buscar alternativas. Qual foi a alternativa que eu identifiquei no mercado? Buscar os produtos que fossem similares ao meu, mas que tivessem uma proximidade do comportamento do meu. Ao identificar, acionei a empresa, né, para que ela fosse buscar esse produto no mercado. Esse produto foi buscado foi buscado ativo num outro país, né, que fornecia exclusivamente para uma empresa concorrente. Foi feita a negociação, foi feita a compra do produto alternativo e substituiu naquele ano, né, a falta daquele meu produto que poderia fazer um grande, como é que se diz, um dano grande para o cliente. Porque não tem como você colher o algodão se você não tirar a folha dele. Você tem que limpar toda a folha. E para que você possa tirar toda a folha e colher a pluma limpa, você precisa de determinados produtos químicos. E a fábrica, como tinha fechado, a gente teve que socorrer em outra alternativa. No ano seguinte, repetiu-se o mesmo problema. A fábrica que fechou, ela não reabriu e a gente ficou sem um ativo. Só que aí tinha um problema mais grave. Aquele fornecedor de um outro país, que era da Rússia, o outro fornecedor não podia mais nos fornecer aquele ativo para que a gente pudesse sintetizar o nosso produto, para que a fábrica que eu trabalhava, a empresa que eu trabalhava, pudesse sintetizar aquele ativo. E aí o que aconteceu? A gente não teve mais como comprar, porque ela tinha um contrato de exclusividade com o concorrente acionou. Como você gerenciar um outro conflito desse jeito se você já tinha 100% vendido? Né? De que forma? Aí a gente foi procurar alternativas técnicas para substituir o produto internamente, usando, como é que se diz, outras moléculas que pudessem atender o cliente. Aquilo não foi, de certa forma, agradável. A empresa arcou com os custos de uma substituição do produto, mas ela sabia que o problema era dela. Se ela tinha a dificuldade desse ativo, então ela tivesse tirado o produto de vendas, como ela fez agora. Recentemente, esse produto já não tem mais. Mas naquela época foi feito o gerenciamento. E nesse período, veja bem, tem mais um agravante, né? O cliente muda toda a sua diretoria, sua composição da equipe de compras. Os diretores aos quais eu tinha acesso e facilidade de negociação, facilidade de alterações, de mudanças, foi totalmente trocado. Né? Quando o cliente troca seu time de compra, seus contatos não são mais os mesmos, né? Não são mais os de melhor acesso. Como devo fazer?
O que devo fazer? Embora você já é antigo na casa, ou seja, você já é um fornecedor antigo, facilita para que você tenha acesso mesmo ao novo time. Mas são outras cabeças, são outras formas de atitudes e pensantes. Imagina que eu trabalhava com um diretor que era extremamente educado, compreensivo, uma pessoa que tinha um discernimento de comportamental completamente diferente do que entrou. O que entrou era explosivo, era arrogante, era daquele que dá chute no balde para todo lado, e aí você mudar totalmente o paradigma de atendimento, totalmente a forma de você direcionar a condução de conversa. Então, nesse momento, quando você tem um conflito associado a uma mudança conflituosa, não posso dizer que é prazeroso, mas foi desafiador. Eu aproveitei esse momento para compartilhar com vocês essa experiência, para mostrar o quanto é difícil você estar no mercado e acompanhar as mudanças. Mudanças sempre vão ocorrer, seja de equipe, de time, seja de produto, seja de posicionamento. Então, a gente tem que estar atento. E, para isso, me chamou a atenção o primeiro Uniprodutos que eu participei. Eu me lembro de uma colega que chegou e perguntou ao professor Valdemar, que, se não me falha a memória, foi um Uniprodutos do professor Valdemar, onde ele estava fazendo um posicionamento técnico e a consultora, acho que do Goiás, não me lembro, ela fez uma pergunta: precisamos ter conhecimento técnico a respeito de qualquer produto para a gente fazer venda? Precisamos não, nós temos o dever de termos o conhecimento técnico, o dever. Nós precisamos ter conhecimento técnico em toda a nossa área, principalmente quando a gente está trabalhando no campo, com produtos, com sementes, com fertilizantes, com o que quer que seja. Né? É importantíssimo você chegar para o seu cliente e transmitir para ele confiança. Ah, mas a empresa tem um departamento técnico, eu sou apenas um consultor, apenas eu vendo. Não por isso. Tá? Quando você vai fazer uma venda que seja extremamente técnica, como é no nosso ramo, no ramo agrícola, no agronegócio em si, é importantíssimo o conhecimento técnico, mesmo que seja superficial, para que você não deixe o cliente passar por dificuldades de confiança. É fundamental você transmitir confiança para o teu cliente de forma a mostrar para ele conhecimento mínimo, mas que você tenha, seja no posicionamento de semente, seja no posicionamento de um fungicida, de um inseticida, de um biofertilizante, de forma for. Você tem que ter o conhecimento. Como você pode direcionar um plantio para ele se você não sabe tecnicamente qual é a população que você tem que atuar com aquela variedade, com aquele híbrido, qual é o espaçamento correto que você tem que recomendar para que ele faça. Por exemplo, você tem hoje um direcionamento muito seguro com relação a soja e milho de espaçamento, mas algodão, até então, em muitas partes do país, foi uma incógnita. Quanto eu devo plantar? Com 76, com 81, com 90? Qual é o ideal? Esses dias eu fui questionado. Eu tenho 20 anos, mais de 20 anos de experiência com a cultura do algodão. E eu cheguei no Pará e o cliente lá chegou: eu posso regular minha máquina para colher com 1 metro de espaçamento. Posso plantar? Eu cheguei para ele, fui bem franco para ele: poder você pode. Eu não creio que você deva. Porque, dependendo da situação, você pode ter descontrole e não ter uma estabilidade do plantio em si. O máximo que a gente conseguiu, a gente que eu falo, os pesquisadores, o pessoal da técnica, com relação à cultura do algodão, foi 90 centímetros, né, que fica adequado entre linhas. Mas não vamos nos ater a isso, apenas para você entender que no campo você vai ser sempre questionado com relação ao conhecimento técnico. E é fundamental que você tenha esse conhecimento para poder trabalhar no campo. Né? Quando ocorreu o problema de performance de produto, aqui eu quero trazer um outro case, um outro problema que eu enfrentei. Também peço, eu me redimo nesse momento, está falando da cultura do algodão, porque eu trabalhei muito na cultura do algodão, tá? Mas aqui, quando você tem um problema de performance direcionado por um posicionamento equivocado, foi o que aconteceu.
eu era funcionário de uma multinacional, o cliente comprou de uma revenda de um distribuidor, e o representante desse distribuidor recomendou o posicionamento de um herbicida para controle de um graminicida, na verdade, um clethodim. A empresa ela tinha 2 tipos de clethodim. Um que era simples, puro, clethodim puro, e um outro que era um clethodim associado com o safer. Então, o que aconteceu? Por o cliente estar buscando apenas o clethodim, o consultor foi lá e ofereceu esse clethodim mais enriquecido, vamos dizer assim, e aplicou no algodão. Vou mostrar aqui para vocês, para que possam entender. Isso aconteceu no algodão. Foi um cliente da distribuição, né? Ou um cliente que comprou direto da distribuição. Não por mim, não foi uma recomendação minha, mas imediatamente eu fui acionado. Eu fui chamado a campo para poder solucionar esse problema, porque, queira ou não, a responsabilidade do produto era minha. E eu fui lá no cliente fazer essa visita. Ao visitar, me deparei com essa situação. Imediatamente eu tranquilizei o cliente, porque aqui eu já tinha experiência, aqui eu já sabia o que tinha acontecido, né? Aqui eu já sabia o que poderia ser feito. Fiz o posicionamento para ele, recomendei as coberturas necessárias, as proteções que ele deveria fazer, e por se tratar de uma cultura que é extremamente, como é que eu posso dizer para você, forte e sabe se proteger, né? Ela sabe se defender dos estresses. Então, eu tive tranquilidade de passar para ele posicionamento técnico para que ele saísse desse estresse. E ele saiu. Por incrível que pareça, essa é a mesma lavoura. Peço perdão que as fotos não estejam realmente da mesma forma para que pudessem comprovar a veracidade desta área. Mas essa foi a mesma área dias depois, quando eu voltei e retornei. Claro que fica, você pode observar que nessa folha mais aproximada, houve um estresse na planta, houve um desgaste, a planta realmente teve uma danificação, mas ela conseguiu sair daquela fitotoxicidade. Mas por quê? Pelo conhecimento técnico, por identificar, por saber fazer a leitura no campo, por tranquilizar o cliente e confiar que o cliente iria fazer todos os procedimentos necessários para sair desse estresse. Então, essa foi a forma como eu conduzi esse conflito no campo. E tenho certeza que cada um de nós já tenha passado por alguns conflitos dessa natureza, seja na cultura do algodão, soja, milho, trigo, quem trabalha com trigo, quem trabalha com feijão e tudo mais. A gente não está livre desses conflitos no campo, principalmente eles que a gente tem que ter esse conhecimento técnico para saber posicionar e conhecer de forma mais precisa. Então, por isso, eu chamo a atenção. Estudem, busquem, conheçam, saibam principalmente qual o produto que você está trabalhando, qual a semente que você está negociando, vendendo, o que é que ela tem, quais são as proteções que ela tem, que ela oferece, para que você possa recomendar um determinado herbicida para trabalhar no campo, né? Por exemplo, nós temos um produto que é resistente a glifosato, né? que é tolerante a glufosinato. Como eu devo posicionar esses 2 ativos? Se eu não conhecer o que é glifosato, como ele age, o que é glufosinato, qual é o modo de ação dele, como é que eu posso dizer para o cliente usar ou não usar? E de que forma usar? Então, quando eu passar uma recomendação para o cliente, eu tenho que estar seguro de que essa recomendação ela é assertiva, né? E aí a gente vem trazendo mais, eu gosto de instigar um pouco mais, de trazer mais conflitos, né? Ou seja, entendimentos para que a gente possa debater. Para fidelizar ou conquistar o meu cliente, como devo proceder? Então, é o ponto fundamental, seja verdadeiro. O ponto crucial, seja sempre transparente e verdadeiro com o seu cliente. Essa é o ponto-chave. Não tem segredo. Cada um tem uma experiência, vocês viram lá anteriormente, eu mostrei a forma teórica de como gerenciar um conflito. Mas qual é a forma correta? Verdade. Olho no olho, presença no campo, direto com o seu cliente, direcionando com confiança o que ele precisa saber.
né? Tive um outro caso, foi uma reclamação sobre um herbicida na cultura do milho. O produto era... Eu vou abrir o produto, acho que não é segredo de ninguém, mas todo mundo sabe, é um glufosinato, né? Um pouco mais concentrado do que o normal, e o cliente comprou esse glufosinato da minha empresa. Foi aplicado ao campo. O que aconteceu? Esse produto ele estava tendo incompatibilidade de cauda, espumando demais e não estava conseguindo alcançar o seu alvo, né? O produtor ele fez uma mistura que não foi muito adequada. O problema foi o produto? Não. Entramos em contato com o departamento de produção, identificamos que tinha todos os ativos necessários naquele produto, pontos de investigação. É o que você deve fazer quando você recebe uma reclamação do campo. Investigar o que realmente aconteceu. Primeira coisa que eu fui ver era se o meu produto ele tinha incompatibilidade ou se ele tinha algum defeito de fabricação, alguma falha na sua formulação. Isso não foi constatado. A incompatibilidade a gente achou depois que pelo adjuvante que o cliente estava usando, junto com a qualidade de sua água. Ao identificar a acidez da água, ao identificar o tipo de adjuvante que ele estava utilizando na sua cauda, a gente conseguiu sanar esse problema. Claro que o cliente teve um prejuízo, ele foi indenizado, de certa forma, com uma negociação comercial, uma indenização, de certa forma, comercial, tá? Onde a gente não foi propriamente indenização, foi um acordo comercial em que a gente fez uma negociação futura, né, trazendo para ele um conforto financeiro, de certa forma, para que ele não tivesse prejuízo naquele momento, porque o produto não performou, embora a responsabilidade não teria sido nossa, né? Então, fizemos o posicionamento, atendemos o cliente, ele ficou satisfeito, voltou a comprar o produto. Isso é fundamental. Quando você traz e fideliza o seu cliente com um atendimento correto, com a seriedade, com a verdade. Seja verdadeiro toda vez que você for enfrentar um problema no campo, principalmente de reclamação, conflito. Caso seja um parente ou um amigo, como é que eu devo proceder? Uma pessoa muito íntima, de que forma eu devo proceder? Isso acontece, gente. Acontece quando a gente tem, principalmente na nossa área aqui, a gente tem muitos tios, primos, que são produtores também, e a gente comercializa para eles. De que forma eu devo proceder? Da forma mais ética possível. Lembre-se, quando você vai fazer uma comercialização... Jackson? Oi? Bruno? Travou novamente a tua transmissão. Espera aí, Bruna, vou tentar novamente. Me avisa se por acaso voltar, tá? Sim, agora parece normal. Pronto? Parece que tudo Vamos ok. lá. Então, beleza, vou continuar, Bruna. Qualquer coisa me interrompa, tá? Tá ok. Me avisa do... Interrompa, Bruna. Eu vou interromper logo. Ô, Jackson, talvez desligar a câmera, já que estamos vendo a tela aqui da sua apresentação, possa ajudar. O que acha? Mas, por favor, me perdoe. Segue travado, Jackson. Experimenta desligar sua câmera, Sim. Jackson. Então, vamos lá. Quando você tem um parente, Continua travado, Jackson. um amigo... Talvez você sair da sala, entrar novamente. Jackson? 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 Segue travando. Foi o Anderson? Nós dois, na verdade. Segue travando a tua internet. Experimenta desligar a câmera do teu computador aí, Jackson. Dois minutinhos aqui, Anderson, já vou tentar. Já que a apresentação está aparecendo perfeitamente, tenta desligar a tua câmera para pesar menos a internet, talvez ajude.
A apresentação Agora. pode deixar. A apresentação pode deixar, está indo perfeitamente. Foi só para voltar para a câmera aqui, Anderson. Ok? Ótimo. Obrigado. Eu acho que Melhorou? melhorou, sim. Vamos seguir. Sim, Obrigado. sim. Tá, vou voltar ao raciocínio aqui. Então, se você tem um amigo, um parente que é seu cliente, trate-o como cliente. Aborde-o, de certa forma, de forma imparcial. Seja um profissional. Neste momento, você não é pai, não é filho, não é sobrinho, não é tio, não é nada. É seu cliente e você é o consultor. Então, naquele momento, você produce e ele é teu cliente. Então, trate-o de forma imparcial. Seja sempre assertivo e direto. Não jogue. Embora você tenha intimidade, você tenha facilidade de acesso e comunicação, diferente de uma pessoa de fora, um cliente externo, vamos dizer, totalmente desconhecido, ele é teu cliente. Então, trate-o como empresa. Não trate-o como parente. Seja sempre imparcial e verdadeiro. Não jogue suposições. Busque o time, busque respostas e traga para ele a resposta correta. Tá? O cliente é meu ou é do mercado? Eu estou simplesmente exclusivo para atendê-lo? Ele vai comprar sempre de mim? Não, obviamente, claro que não. Ele vai comprar de quem ele se sentir mais confortável financeiramente, tecnicamente, que atenda os anseios de planejamento que ele tem para o futuro, de ganhos, principalmente. O cliente ele visa muito o retorno. Então, ele nunca vai ser teu cliente, ele é o cliente do mercado. Ele é o cliente que está aberto a todos, qualquer um pode acessá-lo. Agora, se eu tenho um atendimento direcionado, focado, verdadeiro, franco, transparente, esse cliente vai ter mais dificuldade de te deixar. Eu digo porque também me vejo como cliente, não no ramo agrícola, mas no ramo urbano aqui. Eu sou muito fiel a quem me dá assistência, a quem me dá atendimento correto, quem me é verdadeiro, para quando eu preciso de um apoio. Né? Eu tenho um rapaz que me fornece aqui atendimento para cerca elétrica, para portão. Agora mesmo, meu motor quebrou e eu tive que comprar outro. E ele foi bem franco comigo, de dizer, olha, o eixo danificou e a placa também danificou. Você vai gastar uns 800 a R$1.000. Um motor novo é 1.500. Te aconselho a comprar um motor novo, porque, embora você economize, mas vai ficar sempre um equipamento em desgaste. Então, ele foi bem franco e verdadeiro comigo. Né? É a mesma coisa ao teu cliente, quando você chega para ele, eu tenho um produto da Pioneer, eu tenho um híbrido da Lima Green, eu tenho um híbrido da Forseed, mas se ele confia e que você posicionou para ele que o Coronel te entrega aquela produtividade, que o Coronel te entrega aquela sanidade, que o Coronel te entrega aquela estabilidade, que num período que você tiver dificuldades hídricas, o Coronel vai estar ali presente, vai ser um carro-chefe que vai te entregar o mínimo necessário para você pagar suas contas, ele vai confiar na tua palavra, principalmente se você chega para ele com franqueza e verdade. Esse é o ponto fundamental de gerenciar os conflitos no campo, da gente trabalhar conflitos no campo. Eu trouxe esses cases, esses momentos, para que a gente possa vivenciar. Eu estou revivenciando, contando para vocês, mas que vocês possam entender qual a necessidade que a gente tem de gerenciar conflitos e do conhecimento técnico que a gente necessita, é obrigatório nesse nosso ramo, para que a gente tenha conhecimento verdadeiro e como é que se diz? Transparência para com o seu cliente. Se eu não confiar no que eu estou vendendo, se eu não confiar no que eu estou produzindo, então eu devo repensar as minhas atitudes, os meus caminhos e para quem eu estou representando. Porque a primeira coisa que eu tenho que ter é confiança. Confiança para posicionar o meu produto de forma correta, confiança para posicionar todo o tratamento, todos os tratos culturais para aquele meu produto, como ele deve ser colocado no campo, em que época, né? Que período eu devo usar ele em abertura, no meio ou em fechamento? Né? Ninguém tá arriscando o fechamento, ninguém quer botar o seu na reta, que sabe que fechamento já é complicações climáticas de temperatura e de umidade, né? E de precipitação. Então,
Pensem direitinho como você posiciona seu produto de forma assertiva e seja sempre franco com o seu cliente. Confie no seu produto, conheça o seu produto, estude se for necessário, quantas vezes for. Né? Assistir os Uniproduce, eu acho que tem trazido para mim uma reflexão muito boa, né? Principalmente pelos conhecimentos que a gente tem no mercado do que a gente do portfólio que a Produce detém. Os biológicos, os híbridos e uma plataforma inteira de produtos a oferecer para o cliente. Se eu não estudar direitinho o que eu tenho, como é que eu posso oferecer para o meu cliente? Então, esse é o ponto fundamental. Gerenciar conflitos é gerenciar conhecimento, gerenciar atitudes, é gerenciar pessoas, saber lidar com pessoas. Tem casos e casos. A gente trata com pessoas e pessoas. Se eu não souber lidar com todos, eu vou fracassar em algum momento. Não que eu seja assertivo sempre, claro que não, mas a gente está sempre lidando com pessoas temperamentais, com pessoas ponderadas, com pessoas pragmáticas, pessoas que são da mão para a boca. E aí a gente tem que saber lidar. Quando a gente estuda os perfis dos nossos clientes, o que a gente tem? A gente tem aquele cliente que é analítico, aquele cliente que visa custos, que está na planilha, é um comportamento que eu tenho que ter com ele. Aquele outro cliente que é mais amigável, que é da pescaria, que é da cervejinha, do churrasco, o comportamento com esse cliente já é diferente. Né? Quando eu pego aquele outro cliente que é fechado, preto no branco, quanto eu pago tanto, pronto, é isso, é outro comportamento. E assim vai. São os comportamentos de cada tipo de cliente que eu tenho que saber lidar. Então, gerenciar conflitos também é gerenciar formas de atendimento. Principalmente gerenciar formas de atendimento. Como eu devo abordar cada tipo de cliente que eu tenho no mercado? Como eu devo chegar? O que eu devo apresentar para ele? Adianta eu chegar e apresentar planilhas de resultados, dados e dados, para aquele cliente que gosta de pescaria? Não vai resolver. Aquele cliente vai fazer pouco caso de você. Ele vai simplesmente ignorar você e vai dizer, cara, vou fumar um cigarro e te deixa lá falando sozinho. Ao mesmo tempo, se você for falar de cerveja, de pescaria, para aquele cliente que analisa planilha a planilha, gráfico a gráfico, aí você vai frustrar, você não vai sair com um bom resultado daquela reunião. Você não vai conseguir fechar o teu propósito da venda, porque aquele cliente ele quer ver números, ele quer ver informações, ele quer concretizar o que você está falando, ele quer dados substanciais. Né? Então, conhecer clientes, saber gerenciar a forma de atendimento desses clientes é fundamental para o futuro gerenciamento de conflitos que vão ocorrer independente das situações. Sempre a gente trabalha com produtos biológicos, com produtos que são envolvidos com a natureza, que tem interferência do meio, do fenótipo. Então, quando você tem a interferência do meio, você não controla, não é matemática, não é simplesmente botar numa planilha Excel e dizer, aqui está feita a minha meta. Tá? E, basicamente, a gente traz uma pequena reflexão. Não existe fracasso. O que existe é o adiamento do sucesso. Todos nós somos direcionados ao sucesso. É o que eu desejo a todo mundo, que a gente tenha sucesso. Termino por aqui minha apresentação. Eu deixo aberto agora para que a gente possa discutir. Espero que tenham outros casos para a gente falar a respeito. Beleza? Beleza, muito bom, Jackson. Anderson, quer contribuir com alguma pergunta, com alguma observação? Eu quero sim, Jackson. Muito obrigado pela sua fala, pela sua aula. Muito bom, gostei demais, parabéns. Algo... A tua fala toda foi bem impactante, mas logo no início, quando você falou do que seria um conflito, né, que é um desajuste entre ideias, me ocorre muito bem, e eu gostaria que você me desse a tua aula, o teu ensinamento, quando nós lidamos muito no dia a dia com conflitos internos de outras pessoas, e eu não me refiro a conflito de embate. Aliás, a sua fala toda não foi baseada em embate, né, combate, briga. Foram conflitos mesmo a serem resolvidos, e isso ficou muito claro, muito bom. Muitas vezes o nosso cliente ele está em dúvida
e aquilo é um conflito na cabeça dele, como você bem falou, do produto a ser aplicado no algodão, do momento, se é uma reclamação ou não, um posicionamento, são conflitos internos. E, recentemente, nós vemos uma tendência muito mais evidente do nosso cliente, o produtor, no Brasil todo. Ele está em conflito de o momento que ele deve vender a soja ou vender o milho. É um conflito gigante na cabeça dele. O momento de ele comprar os seus insumos, qual é o momento correto? É um conflito gigante na cabeça dele. Qual é o momento de eu plantar? Essa chuva é suficiente para eu passar a ureia? Eu devo adiantar meu plantio com essa cultivar de soja? Eu devo colocar um híbrido precoce ou super precoce? São todos conflitos na cabeça do nosso cliente. E nós, como vendedores, todos aqui nessa sala somos vendedores, inclusive marketing, Andréia, Valdemar, todos somos vendedores de alguma coisa, né? Vendedores do nosso perfil, da nossa profissão, da nossa mão de obra, do nosso conhecimento. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre como conquistar o nosso produtor, o nosso cliente, para que aquele conflito interno dele, ele possa acreditar em você e você possa ser uma peça fundamental na resolução desse conflito. Sim, agora é um bom momento para eu comprar meu insumo, porque o meu consultor lá, o Jackson, porque o Domírio me falou, porque o Aguinaldo me falou, assim, assado, porque o Paulo Giovanni me disse que fez uma análise, rodou, ele me visitou aqui, agora é o momento para eu comprar insumo, ou agora é o momento para eu plantar, para eu largar a semente no chão. Você poderia falar um pouquinho da sua experiência quanto à nossa interferência como consultor, vendedor, orientador, para ajudá-lo nesses conflitos internos da cabeça do nosso cliente, por favor? Ô, Anderson, muito bom, muito bem colocado. Aí é a importância do conhecimento do cliente. Aí é quanto se torna importante a gente estar junto do cliente, conhecer como é a atividade dele, a estrutura dele, o que é que ele tem para trabalhar, como ele trabalha, que equipe que ele tem de planejamento, para que você possa contribuir. Nesse momento de conflito em que ele está em dúvida quando plantar, onde plantar, é o momento exato da oportunidade de você chegar com o conhecimento que você tem e informações. Muni-lo de informações, trazer para ele a segurança e dizer, olha, está previsto uma frente climática para 15 de setembro aí, então acho que você já deveria de preparar teu solo, você trazer essa segurança para o teu cliente, sabendo que de informações de fora, trazendo conhecimento. E isso aconteceu comigo muito forte. Eu me recordo de um caso em particular, lá na Bahia, um gaúcho muito sisudo, muito difícil de relacionamento, e que ele gostava disso. Ele gostava de informações, ele gostava que eu trouxesse para ele dados, subsídios para que ele tomasse decisão. E ele disse, tive 2 trajetórias. Quando ele contratou um consultor para ele, um profissional para trabalhar dentro do grupo dele, ele disse, eu tenho 2 etapas. Eu tenho uma etapa pré e pós o consultor. E foi quando ele teve acesso aos conhecimentos, foi quando ele teve acesso às informações, onde você tem que chegar. Eu chegava muito junto dele. Por quê? Porque eu tinha essas informações de mercado, de fora, de dados, de conhecimentos, de planilhas e tudo mais. A empresa a qual eu trabalhava, ela me dava essa vantagem. E assim eu fiz o atendimento para ele, trazendo segurança, né? Então, quando você pega um cliente que ele está, como é que eu posso dizer, cheio de dúvidas, você trazer para ele informações e conhecimentos é fundamental. É a hora, é a oportunidade de você chegar para ele e conquistá-lo, né? Trazer para ele informações que possam dar subsídio para ele tomar decisões. Então, é esse o meu ponto, é a oportunidade que gera, né? Na dificuldade, você tem que buscar as oportunidades, e a oportunidade bate a porta quando ele começa a ter essas dúvidas. É a hora que você tem que chegar nele. Muito bem, Jackson. Além da nossa construção de um trajeto idôneo, né? A nossa confiança, ela é sempre colocada em xeque. Em todas as relações comerciais, a nossa confiança, ela é sempre testada. A partir do momento que você fez algum negócio que gerou desconforto para o teu cliente, seja semente, seja sapato, seja caminhão, ou seja arroz, ele vai demorar a voltar a confiar em você.
Então, essa relação de solução de conflitos, de orientação do cliente, eu entendo também como um processo que foi construído num trajeto onde você levou boas informações, se mostrou interessado e ajudou ele a resolver os conflitos dele com a tua confiança que foi conquistada, né? Como você muito bem falou, estudando, procurando conhecimento, e levando informações, seja técnicas ou seja algumas outras informações, não tão relevantes para aquele momento, mas que para eles são importantes para ganhar a tua confiança. Aquele vendedor das antigas, o vendedorzão, aquele picaretão, vocês percebam que não existe mais. Ele não existe mais, a vida dele é muito curta. Ele pode vender 1 ano, mas ele não consegue vender 2 anos, 3 anos seguidos. E hoje o mercado está altamente abastecido de profissionais preparados e que têm um histórico muito grande de relacionamento, e a nossa empresa é embasada em relacionamento, né? É um valor que nós estimulamos em toda a nossa companhia, todos os ambientes, é o relacionamento. E nós colhemos bons resultados por isso, né? Além do conhecimento técnico, o relacionamento que faz com que o conflito na cabeça do produtor seja mais fácil dele administrar e superar. Muito bem, Jacques. Obrigado. Estou satisfeito. O professor Valdemar está com a mão levantada. Tem alguma pergunta? Bom dia. Ô, Jacques, parabéns aí pela apresentação. Acho que foi muita valia para mim, principalmente. Eu agradeço aí pela apresentação. Não seria um questionamento, mas assim uma informação que possa ser passada para os nossos consultores, por exemplo. Eu sei que a apresentação é gravada e fica à disposição de qualquer um, a qualquer hora, a qualquer momento. Mas tem um destaque aí numa apresentação sua, sobre problemas que ocorrem na lavoura, principalmente. Você destacou identificação, pensamento, espera, comunicar, compreender. Eu acho que vamos dizer, esse slide aí devia ser colocado à disposição, separado para todos os nossos consultores. O que acontece hoje? Qualquer problema, vou falar de semente, qualquer problema que existe numa lavoura de campo de semente, seja ele Coronel, Sena, qualquer outro, o primeiro problema é a semente. Ninguém pensa em que foi, como você disse aí, que o problema foi na aplicação do herbicida e não no híbrido em si. Esse eu acho que é bastante importante. Então, acho que devia colocar isso e passar para todos os consultores e dar uma repensada quando houver algum tipo de problema. Às vezes o problema não é nosso, o problema foi adquirido lá, foi mal plantado, foi mal aplicado, e aí a semente aqui que está no campo, que nós estamos vendo, é o maior responsável. Então, eu gostaria que se pudesse colocar pelo menos esse item aí de problemas, colocar aí para todo mundo ficar atento a esses detalhes. Isso não significa que nós vamos fugir dos problemas, hipótese alguma, nós vamos enfrentar, só que quanto mais informação que a gente tiver, muito melhor, porque senão o híbrido vai ser sempre o problema. Eu sei que tem muito produtor que deixa de plantar porque acha que o problema está na semente, e não nas outras coisas, nas outras atividades que ocorreu durante esse plantio. Era isso que eu gostaria de passar. Obrigado. Eu que agradeço, professor. E assim, eu disponibilizo, tá aí, a Bruna pode usar da forma que achar melhor. E uma coisa assim, compactou com isso, professor, principalmente com relação ao que eu falei, cletodin. Cletodin é muito utilizado em todas as culturas, principalmente, é um graminicida, né? E afeta o nosso milho. Afeta diretamente o nosso milho. E quem planta algodão, ou quem já plantou algodão, tem um uso muito forte de cletodin, e isso causa problemas sérios nas áreas de milho, né? Eu tenho certeza, se investigar direitinho os grandes problemas de estande que a gente tem, não é vigor, não é germinação, não é semente. É, sim, contaminação do solo. Tive problemas seríssimos, enfrentei outros problemas seríssimos com relação a excesso de herbicidas no solo, né? E um deles é o cletodin. O Cláudio também está com a mão levantada. Cláudio, bom dia. Pode fazer sua pergunta. Opa, bom dia, pessoal. Bom dia, Jackson. Bom dia a todos. Bom dia, Cláudio. Não é uma pergunta, é só para, na verdade, testemunhar também uma situação parecida com relação a reclamar sempre da semente. Os produtores têm uma arma apontada para o produto que recebe e ele dispara no primeiro momento, né?
aconteceu comigo. Chegamos ao ponto no primeiro dia de colheita do Coronel, eu falei, eu estive presente, o produto estava lindo, muito bom. E em seguida, nos próximos dias de colheita, ele apresentou lá um pouco de desconto por grão ardido, né? Aí o produtor, nossa senhora, esse negócio não é bom e tal. Esse produto de vocês não é bom, não aguenta isso, não aguenta aquilo, a semente não sei. Fez um esparramo de reclamação para tudo focando como se o nosso produto não fosse, na verdade, fosse o problema, né? E por telefone ele chegou a me convidar a não ir mais na fazenda. E aí eu falei, nossa, que conflitão, né? Eu fiz um buraco de silêncio de uma semana e meia, juntando um monte de informações de outros materiais, de coisas que poderiam estar acontecendo a mesma situação para outros materiais e tudo. E depois eu tive a oportunidade de apresentar para ele que os descontos que nós tivemos com o nosso material, aquilo que ele achava que era problema, se transformou na informação mais precisa para ele. Que dentro de todos os materiais que ele plantou e que a região dele plantou na mesma data, na mesma época, nas mesmas condições, o que menos apresentou desconto por avaria, por tudo, foi o nosso produto. Então, assim, para quem me convidou a não ir mais na fazenda, porque eu defendi o nosso produto, eu só disse para ele assim, é muito cedo para o senhor acusar justamente o material que é sensível a isso, não é o momento. Fica tranquilo que nós vamos... Aí ele não deixou eu mais falar e ficou bravo, né? Era só para testemunhar que a gente tem sempre que ter confiança também no nosso produto, porque bem argumentado a gente vence sempre. E a importância de você ter feito a investigação para mostrar para ele, né, Cláudio? Exato. Para ele entender. Então, é fundamental saber gerenciar o conflito. É essa forma. É buscar subsídio, buscar informação. E você buscou. É isso aí. Mais alguma pergunta? Temos um conflito aí, Bruna, só para lembrar, já que estamos nos Aguinaldo. encaminhando no final aí, um baita de um conflito é que está acabando a campanha, viu? Nós temos presença massiva em todas as partes do Brasil, aqui temos campanha no Sul, temos campanha no Cerrado, no Nordeste, no Norte. Pessoal, nossa campanha é um conflito, hein? Vamos ter É o dia conflito 17 só. assim que acabar a campanha, os conflitos vão aparecer, então não esperem. Levem essa informação para o produtor, que esse conflito pode ser resolvido nos próximos 7 ou 8 dias aí. Só aproveitando a tua palestra aí, Jackson. Com certeza. Aguinaldo também está com a mão erguida. Jackson, parabéns pela tua palestra, foi muito bom. E pegando esse gancho teu, o grande conflito que a gente tem aqui nas regiões é sobre as cooperativas, né? Como lidar com esse conflito, que a gente quebrar essa barreira, porque eles estão muito pacote, muito travado, quebrando o produtor. Como a gente poderia fazer? Daí questão de concorrência, questão assim, como poderia quebrar essa barreira aí das cooperativas para os conflitos? Aguinaldo, você bota numa sinuca de bico, realmente, não é fácil. Cooperativa, ela é engessada, né? Ela tem o seu conselho lá que determina, tem suas demandas internas, mas tanto cooperativa como pool de compra, né? Eles são muito precistas, né? O negócio é quem vende melhor, quem tiver melhor preço é quem vai pegar. Mas não é bem assim que funciona, e principalmente a gente sabe que tem a exigência dos materiais de ponta. Eles têm a preferência, 70% do volume das cooperativas é fechado em cima dos materiais que estão ali com os maiores tetos produtivos, independente de custo, eles vão negociar. Se vão chegar no objetivo financeiro que eles desejam, aí é um outro problema. Mas cooperativa, principalmente quando se trata da linha mediana, da linha de teto mediano, onde a gente se encontra ali entre 180, 160, 180 sacos, ali é difícil a gente ter uma briga direta com eles. Então, não tem muito segredo. O segredo que eu vejo de cooperativismo, de trabalhar cooperativismo, é estar dentro dos cooperados. É estar gerando demanda dentro dos cooperados. Não tem outro caminho. É você instigá-lo a conhecer o nosso material, instigá-lo a confiar no nosso material para que ele possa começar a substituir. Isso está correndo.
em alguns pontos mais fortes, outros mais lentos, como é que se diz, mais retardados, mas está acontecendo. Então, o caminho é chegar nos cooperados, chegar nos associados, seja pool de compra, seja cooperativa, e levantar para ele o desejo de querer o nosso produto. É fácil? Não, não é fácil, porque o nosso produto ele é 100%? Não, porque vai ter situação que ele não vai entregar como a gente desejaria que entregasse. Porque vai ter um posicionamento errado, vai ter um plantio errado, o operador lá jogou a semente mais funda, culpou a semente. É como o Cláudio falou aqui, o primeiro a ser culpado, né? Ele mostrou aqui o exemplo dele, foi a semente, o cara chegou reclamando do Cláudio, foi da semente, não foi do erro, de qualquer problema climático que a região tivesse. Foi direto em cima da semente, se a gente não tiver presente no campo, se a gente não tiver presente com os cooperados lá, gerando demanda, trabalhinho de formiguinho o tempo todo, dia e noite, não adianta dia de campo, não adianta resultados de planilha, não adianta ele enxergar, ele chegar para a cooperativa e dizer, eu quero esse material. Né? Eu estou com uma situação bem similar, provocada por um cliente do Cláudio, né? Aqui em Nova Mutum. Um pool de compra aqui em Nova Mutum, onde o cliente do Cláudio ele pediu, quer o produto, os demais aqui, não sei, não conheço e tal, e eu estou tentando negociar um volume para que a gente possa fazer uma bela negociação. Né? Em prol de quê? Em prol de conhecimento que foi adquirido no campo. Esse produtor, esse associado conheceu, e ele está pedindo. Já os demais não conheceram, não estão fazendo muita questão. Então, precisa do trabalho junto aos demais, para que todos conheçam e todos gerem demanda. Não tem outra saída. Para a cooperativa, tem que gerar aquele trabalhinho de campo, tem que mostrar para o cara, tem que estar lá junto com o cara, ele tem que conhecer o material. Ele tem que confiar no material. Se ele não confiar, não adianta, não vai chegar nunca. A gente nunca vai conseguir uma negociação robusta dentro de uma cooperativa se o campo não pedir. A mesma coisa acontece, vamos dar um exemplo bem clássico, Bom Futuro. Tá? Para quem não conhece, quem não é da região, o Grupo Bom Futuro ele planta em todo o cerrado do Mato Grosso, todo. Ele está lá em Sapezal, ele está lá em Campo Verde, ele está lá em Querência, ele está lá em cima, lá no Cláudio, lá para perto do Pará, lá para Sinop, ele está em todo canto. Bom Futuro tem em todas as regiões. Se eu não gerar demanda nas gerências, nas unidades de produção, se eu não gerar interesse pelos gerentes, nunca vai chegar lá em Cuiabá, nunca vai chegar lá no escritório. Ô Jackson, me permita usar toda a sabedoria e experiência de um mestre que convive diariamente nos carreiros das cooperativas, está presente aqui conosco, doutor Vander. Ele é o nosso regional do Sul, e ele trilha os mesmos caminhos de uma cooperativa, que eu julgo muito importante em muitos processos. As cooperativas são muito importantes em vários momentos, e eu gostaria, se possível, do Vander dar sua contribuição aí de experiência, porque você, Vander, convive diariamente com grandes cooperativas, as maiores no seu dia a dia, e desenvolve um trabalho com excelência e realiza vendas muito saudáveis, semanalmente, superando seus números aí. Poderia contribuir aí com a sua experiência, Vander, pedindo licença para o Jackson aí na sua fala? Excelente. Vander? Opa, demorei. Bom dia a todos. Bom dia, Vander. Demorei um pouquinho para achar o microfone aqui. Bom, a gente atua aqui, para quem não me conhece, pessoal, né, eu fico aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, e já tive, no passado, já trabalhei, né, no meio das cooperativas, né, e realmente é uma dificuldade enorme competir contra uma cooperativa, né, porque normalmente quando tu visita algum produtor que ele trabalha com a cooperativa, eles têm um meio muito fácil de amarrar esse produtor no modelo de negócio deles, né? E o que a gente faz aqui, né, que é um grande diferencial, né? A gente mostra pro produtor, né, principalmente na questão do milho, do biológico, o quanto ele pode ganhar em custo, né? Pode ganhar em redução de custo com um produto
de qualidade similar ou superior, que os nossos produtos são muito bons e tem mostrado, esses resultados vêm sendo mostrados no campo, né, desde o ano passado. E quando a gente fala o motivo que os nossos produtos são mais em conta, é onde a gente consegue levar eles, trazer eles para o nosso lado, né? Em alguns casos é um pouco mais difícil, né? Tem casos que a cooperativa muitas vezes contrata o filho, contrata a filha, né? Então tem esses casos também, fica mais difícil, né? Porque daí o produtor já fica aceito, né? Ou convicto a comprar na cooperativa, porque a filha trabalha ali, porque o filho trabalha ali, né? Ou porque um sobrinho está lá. Mas tudo é trabalho, né? Nem ontem estava conversando com o pessoal, né? Aqui o módulo rural é menor, né? Então são produtores menores, né? E aonde é uma região de produtores menores, a cooperativa ela tende a ter mais força, né? Porque o grande ele consegue, vamos dizer assim, se estruturar, se programar, se planejar para a safra. E normalmente o pequeno ele vai deixar para a última hora, né? Então aí ele fica na mão da cooperativa. Então é esse o trabalho, é visitar, né? Eu sempre pego os consultores aqui, é visitar, é mostrar, né? Se o produtor planta 10 hectares, é fazer plantar 1, 2 do nosso milho, né? 1, 2 da nossa soja, para que na próxima safra esses 2 sacos virem 5 e daqui na outra safra vire 7, 8 ou 10 já, né? Então não tem muito segredo, né? Trabalhar com cooperativa é isso, e ficar atento, né? Porque muitas vezes eles vão ter artimanhas, né? Vamos dizer assim, nós vamos fazer o barter, nós vamos pegar a sua safra e o senhor pode fazer o que quiser aqui, pode comprar qual produto o senhor quiser aqui e lá no final o senhor entrega, nós fazemos um abatimento no recebimento dos grãos. Só que muitas vezes o produtor ele não faz a conta do quanto ele vai pagar lá, né? Ele tá faceiro porque na cabeça dele ele fez um bom negócio, mas ele não tá vendo que esse juro ele vai pagar 2,5%, 3% ao mês lá no final. Então, tem que estar sempre lembrando, né? Sempre lembrando, né? Que tudo tem custo. Beleza, pessoal? Certo, beleza? O Emanuel Obrigado. está com a mão erguida. Emanuel, tem alguma pergunta? Bom dia, Jacques. Bom dia, Anderson, Bruna. Bom dia a todos aí. Bom dia. Olha, o que eu tenho para dizer é o seguinte, o que eu notei que deu um resultado bom para mim, vai mais ou menos na fala que já falaram aí, né? Mas é o produtor referência. Quando a gente acha esse produtor que ele é referência, se torna muito mais fácil, porque quando a gente consegue acessar, mesmo que seja com um saquinho, com um campo teste, alguma coisa nesse produtor que ele é referência, a venda depois se torna mais fácil, porque os produtores se comunicam muito, né? Muitos deles têm até grupo, né? Que eles se conversam para jogo, para eventos, então eles têm grupo. Então, quando esse produtor referência ele planta, se torna muito mais fácil da gente fazer a venda para os outros, porque acaba que todos eles vão perguntar como que foi lá, qual que foi o comportamento, a sanidade da planta, como que foi, né? A germinação. Então, acaba que isso está acontecendo comigo agora aqui. Os produtores estão se conversando, e alguns produtores que eu acessei, que são, vamos dizer assim, referência, acaba que eles dão um feedback, né, do nosso material. E acaba que quando você chega na propriedade, eu tive um caso agora, que até o nosso gerente, o Wagner, rodou com a gente, até eu falei para ele isso aí, que o Leandro, que é um produtor meu aqui que plantou, né, e ele é um produtor bem conhecido, vamos dizer, esse produtor referência. E um produtor que eu queria acessar há um bom tempo já, a gente não estava conseguindo. E por os dois ter se conversado, ele perguntou quanto que foi a colheita, né? E nós ganhamos aí de híbridos muito importantes no mercado, vamos assim dizer, né? Referência, aí um dos maiores aí nós ganhamos de 50 sacas nessa LD. Eu consegui acessar ele, falou, não, passe na propriedade aqui, mano, o Wagner estava até junto.
A gente conseguiu fazer o cadastro lá dele já, e é bem provável que na safrinha agora a gente vai fechar uma venda para ele. Então, essa é a dica que eu posso dar e que está funcionando para mim aqui. A gente tentar acessar, nem se for com um pequeno experimento, né, esse produtor referência, porque a gente falando é uma coisa, agora quando o produtor fala para o outro produtor, se torna verdade, né? Tá bom? Então, essa é a dica que eu teria aí para deixar. Obrigada, Manuel, pela sua contribuição. Então, pessoal, vamos encerrando por aqui a nossa Uniproduce, para a gente manter também bem certinho o horário. Lembrando que vai ficar gravado, vai estar no YouTube ainda hoje, na plataforma de treinamento, vocês podem acessar em outro momento. E agradecer novamente ao Jackson e todo mundo pela participação, e até a semana que vem. Obrigado, Bruna. Só contribuindo, aquela informação daquela área, para quem não conhecia que eu mostrei de algodão, colheu 380 arrobas, tá? De uma média de 320 da fazenda. Então, isso é bom.